Agora iniciamos o segundo vídeo aqui do nosso mini curso Como Estudar e agora eu venho falar para vocês sobre o planejamento. Se eu já construí a minha mentalidade, se eu já visualizei o que eu quero para minha vida, se eu já tenho a minha motivação clara do porquê que eu vou estudar e batalhar diariamente, como que eu vou fazer para alcançar esse resultado? Lá no primeiro vídeo eu dei o exemplo do engenheiro para vocês. O engenheiro é aquele que vai construir um edifício, uma casa, ele cria a sua mentalidade, eu quero construir isso. Ele tem clareza todas as vezes que dá um desânimo, ele vê aquele seu edifício planejado, ele vê a sua maquete e tem motivação para continuar trabalhando. Vocês então já refletiram e viram qual que é a motivação de vocês. Mas como de fato vocês vão efetivar, colocar isso em prática, realizar a coisa que vocês pensaram. Então, é necessário planejamento. Como eu irei realizar isso que eu quero? E aqui entram algumas dicas que são muito necessárias. Primeira delas, faça com que esse seu estudo se torne uma rotina, um hábito. Dados da neurociência, que é aquela área do conhecimento que estuda as nossas conexões cerebrais, apontam que quanto mais uma coisa se torna um hábito, mais eu entendo que isso faz parte da minha rotina e com mais frequência eu consigo cada vez mais assimilar uma coisa. Por exemplo, pega uma equação de matemática. No primeiro dia você vai lá, custa fazer uma. No segundo dia você já faz duas. Ao longo do tempo você já vai estar fazendo uma coerentemente, uma grande quantidade. Pense em um exercício físico então. Eu começo lá o primeiro dia, caminho 10 minutos, estou cansado. Depois de uma semana caminhando 10 minutos, eu passo para 15 minutos, para 20 minutos e por aí vai. É a mesma coisa que os profissionais de educação física falam para os maratonistas. Olha só, eu tenho então que descobrir o que eu quero correr uma maratona, eu vou dividir o meu tempo, eu vou fazer com que a corrida se torne um hábito nessa divisão de tempo. Porque quanto mais eu me habituo, mais próximo daquilo que eu desejo eu estou. Além disso, quando eu estou nesse hábito, nessa constância, é interessante que no processo eu aumente gradualmente o meu tempo de cada coisa. Se eu comecei correndo 10 minutos e eu quero correr uma maratona lá de 21 km, na segunda semana, depois que eu já me habituei a correr esses 10 minutos, eu posso passar a correr 12. Depois dessa segunda semana eu vou para a terceira e me habituo a correr 15. Então gradualmente eu vou aumentando. Eu estou lá estudando história, consigo estudar 20 minutos por dia. No segunda semana de estudos eu já consigo aumentar para 25. Depois descanso, deixo um tempo para as questões. Então, eu torno o estudo um hábito, vou aumentando ele gradualmente. E é interessante também, pessoal, relacionado aos estudos, que a gente sempre faça um pré-estudo comparando a relação do que eu vou estudar com o que eu já vi e até mesmo com sua própria vida. Já repararam como é que o estudo ele se torna muito mais legal quando a gente vê que ele é uma coisa presente na nossa existência? Não é uma coisa que eu simplesmente vou estudar e depois vai ficar no passado, ou eu nem vou lembrar mais. O estudo, ele fala diretamente sobre a vida. Então, quando eu vejo ele na minha vida, quando eu vejo ele na efetividade, isso ganha muito mais sentido. No caso da filosofia, eu sempre falo lá com os meus alunos, pessoal, o objetivo na filosofia do ensino médio é desenvolver o pensamento crítico, que é a capacidade de pensar por si mesmo com base em argumentos racionais. Quando os alunos, ao se depararem com uma notícia, ao se depararem com um comentário, e eles observam que eles não têm que somente acatar aquilo, mas eles têm que pensar sobre aquilo e ver o que eles acreditam, eles estão vendo a efetividade, a importância da gente estudar a filosofia e os pensamentos, pois isso que constrói a sua visão de mundo. Além disso, pessoal, do hábito de aumentar gradualmente, de compreender a relação que eu estudo com as outras coisas da minha vida, é de suma importância que eu evito distrações. O que são distrações? É tudo aquilo que tira o meu foco na hora de estudo. Pô, sentei para ler um livro, meu celular está aqui do lado, toda hora chega a notificação das redes sociais, eu vou conseguir continuar estudando? Não. Então, evite distrações, celular, computador, o que mais tirar seu foco. Eu brinco que quando minha mãe está em casa, meus estudos não rendem nada, porque ela me chama de segunda a segunda para perguntar umas coisas assim, às vezes banais, e eu falo, mãe, eu vou fechar a porta do meu quarto e não me atrapalha, a não ser que seja um assunto sério. Por quê? Porque se eu não concentro, se eu não estou totalmente focado ali, eu não consigo alcançar o resultado obtido. Além disso, pessoal, é interessante que você divida os seus estudos sobre as matérias dentro dos prazos. Ou seja, isso vai variar de cada um, porque às vezes você gosta de estudar muito um assunto determinado, ou então você pode fazer uma variação. Por exemplo, na segunda eu vou estudar português e história, na quarta eu vou estudar
matemática e física. Na sexta eu vou estudar filosofia e sociologia e por aí vai. Quando eu consigo dividir os meus estudos e alterar as matérias, aquela coisa não se torna enjoativa. Então aí também é uma coisa muito importante. Por exemplo, você está lendo um livro, você vai ficar lendo somente aquele livro, você consegue focar somente naquela história, ou você gosta de ler 50 minutos de um livro, descansa 10, lê 50 minutos de outro. Então divida seus estudos, veja os prazos que você tem e como que você pode dividir. Às vezes você está estudando lá para um concurso público e tem várias disciplinas. Como é que eu posso dividir meu estudo para que aquilo não fique cansativo? 50 minutos eu posso estudar lógica, 50 minutos eu posso estudar gramática, no outro dia 50 minutos eu posso estudar as leis e as outras matérias. Então divida os seus estudos a partir dos seus prazos. E além disso, fica também a importância dos cuidados fisiológicos, pessoal. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alma, do nosso espírito, que é isso que anima este corpo. Então, durma bem. Cada vez mais os estudos mostram a importância de você dormir bem, porque é dormindo que de fato você descansa. Quanto mais descansado, mais eu consigo reter informações, mais eu consigo aprender. Coma bons alimentos. A alimentação está diretamente ligada com o nosso ânimo, com a nossa força de vontade, para que a gente faça bem aquilo que a gente quer fazer. Então, coma bem. Evite, se possível, comer sempre fast foods, comidas industrializadas. Vá nas comidas cada vez mais naturais. Caso necessário, procure um nutricionista, porque os bons alimentos ele dão um bom ânimo, te deixa com saúde muito melhor. Além disso, pratique atividades físicas. Atividade física, a medicina comprova. Pelo menos 3 vezes na semana, por 30 minutos, traz benefícios incríveis. Liberação da endorfina, hormônio do prazer, relaxamento, queima de calorias e outras coisas. E sempre observe, além desses cuidados, o seu lado mental e espiritual. Como é que eu estou me sentindo mentalmente? Será que eu preciso de um psicólogo? Será que eu preciso de uma conversa? Tem um padre Ibrahim que ele sempre falava, que foi meu professor, meu irmão, tá difícil, conversa com alguém, chama um amigo, se tiver demais vai no psicólogo, porque falando a gente vai tirando um pouco do nosso sofrimento. Não guarde tudo para si. Os alunos que estão aí estudando para Enem ou as pessoas que estão estudando para algum concurso público, é uma baita pressão em cima de vocês. Converse com alguém, converse com um amigo, tire um tempinho para você o quê? Relaxar. Entender que isso é muito importante, mas a sua saúde, o seu bem-estar é muito mais importante do que qualquer outra coisa que envolva bens materiais na nossa existência. Também observe o seu lado espiritual. Essa questão de como eu me sinto como ser humano, se a vida tem um sentido ou não tem um sentido, sempre observe como que você lida com essas questões. Então, além disso tudo, pessoal, outra coisa que tem que estar no seu planejamento é a questão dos exercícios. Ou seja, como é que eu sei se de fato eu sei ou não sei uma matéria, se eu aprendi ou não aprendi? É com os exercícios. Pratique o que você aprendeu para ver se realmente você compreendeu. Vale consultar a pirâmide de William Glasser sobre como a gente aprende. Ou seja, o exercício é aquele que vai atestar o seu aprendizado, ver se você realmente concluiu. Às vezes você sabe muito da matéria teórica, mas chega lá na hora de fazer o exercício e você não está tão bacana. O exercício é aquele que vai te dar o resultado efetivo. Então sempre pesquise, sempre faça muitos exercícios. Às vezes é interessante você estudar pelos exercícios o que funcionou, o que não funcionou nesse exercício que eu fiz, tá certo? E por fim, ressalta aqui a pirâmide de William Glasser, como aprendemos. Então nós vemos que desde as camadas mais baixas, que é lendo, somente ouvindo, quanto mais efetivo, quanto mais eu estou lidando diretamente com aquele estudo, eu de fato aprendo, tá certo? Então, resumindo, nosso segundo minicurso, nossa segunda parte aqui do minicurso, planejamento, é importante você planejar o quê? Como você estudar. Faça com que os estudos se tornem um hábito, uma rotina, aumente gradualmente os seus tempos de estudo, tá certo? Compreenda a relação dos estudos com as outras áreas da sua vida, evite distrações que tiram seu foco, divida os estudos e altere as matérias dentro dos prazos, cuide de você, durma bem, coma bem, pratique atividades físicas e observe seu estado mental e espiritual. Faça os exercícios, porque os exercícios não físicos agora, viu pessoal? Os exercícios práticos, porque eles que atestam o seu aprendizado. Quanto mais efetivo o aprendizado, quanto mais direto, mais de fato eu estou compreendendo, tá bom? Espero que a partir dessas dicas você tenha a sua base para dividir seu planejamento. Então, saiba o que você tem que estudar, pega isso e coloca no papel. Tal dia eu vou estudar isso, tal dia eu vou estudar isso. Isso está relacionado com isso está relacionado com aquilo. Eu tenho meu tempo para cuidar de mim, para o meu lazer, para as minhas atividades, para a minha alimentação.
tudo isso tem que entrar no seu cronograma, no seu planejamento. Faça um, porque assim você vai alcançar o seu resultado. Até breve, aguardo vocês na terceira parte do mini curso.